casa que tanto me acolhe já há muitos anos, de rever amigos de longa data, né, que a gente sempre encontra cada vez que retorna nessa casa. É uma satisfação muito grande. Eu fico muito grato a Deus, a Jesus e a espiritualidade por mais essa oportunidade de que a gente possa aqui juntos, né, compartilhar algumas reflexões à luz da doutrina espírita sobre um tema que eu acho que vale muito a pena e a gente voltar a nossa atenção sobre ele com uma certa frequência, né, porque é um tema que nos atinge, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, enfim, que é a questão da nossa relação com a família. Então, o nosso tema de hoje, né, o título da nossa palestra é esse, né, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, mas que na realidade nós queremos refletir um pouquinho sobre isso, né, sobre o que é a família, o que é a doutrina espírita, e o que o Evangelho de Jesus nos ensina sobre as nossas relações com os nossos irmãos e o que nós de fato devemos considerar ou podemos considerar o que é a nossa família. Muitos de nós consideramos que família são aquelas pessoas que têm conosco alguma relação biológica, né? Que compartilha, vamos dizer assim, algumas características, compartilhamos o mesmo DNA, né? A mesma herança genética, vamos dizer assim. É o que a ciência, numa primeira instância, nos ensina, né? Que família é aquela relação de pessoas que compartilham a mesma hereditariedade, o mesmo DNA. Mas sabemos que além da questão biológica, nós temos também aquela família estendida, digamos assim, né? Os nossos cônjuges, nossos companheiros, nossas companheiras, a família do nosso companheiro, a família da nossa companheira e assim por diante. A gente vai estendendo essa ideia de família cada vez mais, né? E cada um de nós tem uma concepção talvez um pouco diferente do que considera para si próprio, né, o que chama de família. Muitas pessoas também têm laços compatíveis, né, ou semelhantes aos laços de família com outro tipo de relação, né, com relação, por exemplo, a simpatia por uma mesma corrente religiosa, uma simpatia por compartilhar a mesma condição social, a mesma condição até mesmo de time de futebol, a mesma condição política, enfim, né? Às vezes nós extrapolamos um pouco esse conceito de família e cada um de nós tem uma ideia um pouquinho diferente, né? Nós temos uma passagem no Evangelho de Jesus, que é bastante conhecida e que ilustra muito bem e uma oportunidade que o nosso mestre teve para tratar desse tema e que é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo e que Kardec explora essa passagem e nos traz preciosos ensinamentos sobre as nossas relações com a nossa família. Lá no Evangelho, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, né, nós encontramos a seguinte passagem. Jesus, né, tendo vindo na casa de Pedro, reuniu-se ali numa casa, né, reuniu-se ali com uma grande multidão de pessoas e que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição, de tão cheio que estava a casa. E sabendo disso, vieram os parentes de Jesus para se aproximarem, para se apoderarem dele, né, nas palavras de Marcos, e diziam que Jesus tinha perdido o espírito, que estava perturbado. Usaram isso, né, como mote para procurar Jesus. Entretanto, então, tendo vindo a sua mãe, né, a mãe de Jesus, e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora da casa, porque eles não conseguiam entrar, mandaram chamá-lo. E o povo que estava se assentando próximo de Jesus, né, falaram então para o mestre: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Né? Avisaram Jesus que a mãe dele e os irmãos se encontravam lá fora. E Jesus, então, de uma forma até surpreendente, né, respondeu para aquelas pessoas: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos.
pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, a gente pode achar um pouco estranho, né, essa atitude de Jesus e a forma como ele se dirigiu, né, se referiu à sua parentela de sangue. Jesus, em várias passagens do Evangelho, praticou o costume de nos trazer ensinamentos, pintando às vezes com tintas fortes algumas coisas, usando parábolas, usando metáforas. Muitas vezes ele usava expressões de impacto. Então Jesus, nessa oportunidade, né, não perdeu a chance de trazer um ensinamento que chega até nós, nos dias de hoje, para nos esclarecer, para nos ensinar, nos mostrar quem de fato é a nossa família. Quando ele diz, né, eis aqui meu irmão, eis aqui minha irmã, eis aqui minha mãe, apontando para as pessoas que estavam ao redor dele, né? E ele fala, então, todo aquele que faz a vontade de Deus é, de fato, meu irmão e minha irmã. Claro que muitas pessoas, né, tendem a interpretar essa passagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, de uma forma equivocada, né? Desdenhando a atitude dele com relação à sua parentela, né? aos seus familiares consanguíneos. Então, no próprio Evangelho, Kardec nos diz, né, que parecem assim tanto estranha as palavras de Jesus por contrastarem, né, por ter um contraste, um conflito à primeira vista com os próprios ensinamentos de Jesus, né, com a sua bondade, o seu amor para com todos. Poxa, como é que Jesus, como é que o mestre ia falar alguma coisa dessas sobre a própria mãe e sobre os próprios irmãos? E aí cabe a gente recorrer a outras passagens do Evangelho para ver, para perceber que realmente Jesus não queria dizer aquilo que parece a uma primeira vista, ele queria realmente nos trazer um ensinamento. Tanto é que numa outra passagem do Evangelho, né, no Evangelho de Marcos também, de Lucas, de Mateus, aparece em vários evangelhos, né, uma fala do mestre, onde ele diz o seguinte: sabeis os mandamentos, não cometereis o adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém e, principalmente, honrai vosso pai e vossa mãe. Ora, como que Jesus, né, se por um lado ensina que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, de outra parte fez aquela menção, né? Então, causa admiração, né? A gente causa uma certa estranheza que Jesus pudesse, porventura, demonstrar essa estranheza para com seus parentes, para com seus familiares. E aí então Kardec nos explica que no que diz respeito aos irmãos de Jesus, de fato, disse que os irmãos de Jesus não tinham assim uma estima por ele, né? Não compreendiam muito bem a mensagem de Jesus, mas nem por isso Jesus deixava de amá-los. Quanto à sua mãe, Maria de Nazaré, todos nós conhecemos várias passagens, né, no Evangelho que demonstram o amor de Maria pelo seu filho, né? A dedicação de Maria ao pé do Calvário, quando Jesus foi crucificado, né? Então sempre predominou, de fato, a atitude maternal. Por que então Jesus se expressou daquele modo, né? O que Jesus queria nos ensinar com aquela atitude, né, que nos causa uma certa estranheza? Então, Kardec nos explica que Jesus jamais desprezou uma oportunidade de deixar um legado, um ensinamento para nós, né, que chega até os dias de hoje. Então, o mestre aproveitou a ocasião que surgiu naquele momento, com a chegada da sua família, para ensinar sobre a diferença que existe entre aquilo que chamamos de parentela corporal e a parentela espiritual, que hoje a doutrina espírita nos ajuda a compreender de fato um pouco melhor, né? Como em outras passagens dos ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita nos traz luzes, né? Nos traz uma perspectiva mais ampla, onde a gente consegue, com as explicações da espiritualidade trazida
por Kardec no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós conseguimos compreender um pouco melhor os ensinamentos do mestre, que na época falava por metáforas, falava por parábolas e usava, né, essas formas impressionistas, né, de se expressar para que a mensagem dele chegasse até nós. Então Kardec nos diz o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, tendo em vista que o espírito de uma criança que chega à nossa família já existia antes da formação do corpo. Então nós, como pais e como mães, né, nós geramos um corpo, e aquele corpo recebe, no momento da gestação, a ligação com o espírito. E esse espírito já existia antes, né? Certamente já encarnou aqui muitas outras vezes. Então, os pais biológicos, a contribuição física, né, na geração de um ser, se refere à questão material, à questão corporal. O espírito já existia, né? Então Kardec é muito claro, né? E os espíritos trazem esse esclarecimento nas palavras de Kardec, dizendo isso, né? Os laços de sangue não criam liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, quer dizer, o corpo da criança que nasce procede do nosso corpo, né? Do corpo do pai, do corpo da mãe, que empresta o seu DNA, a sua herança genética para a formação daquele corpo que vai receber o espírito. Mas aquele espírito já existia, né? E no momento da concepção, no momento do nascimento da criança, aquele espírito que já existia é ligado naquele corpo material que é legado, né, pela herança genética dos seus pais. Então nós temos aí, né, que lembrar que nós somos, na verdade, nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós somos um espírito que tem um corpo. Isso é muito importante a gente, né, lembrar dessa diferença. Então nós já existíamos muito antes dos nossos pais nos conceberem biologicamente. Então, quando nós viemos à Terra, nós encontramos um corpo preparado, né, para nos receber como espíritos reencarnantes. Mas nós já existíamos antes dos nossos pais conceberem aquela criança, aquele nenê. Então, Kardec continua explicando que não é nem o pai e nem a mãe que cria o espírito, né? Cria o corpo da criança, cria a criança, do ponto de vista material, fisiológico, mas não cria o espírito. Quem cria o espírito é Deus, né? E nós, o nosso espírito, nós como espíritos, já fomos criados por Deus muito antes da nossa concepção nessa jornada encarnatória aqui na Terra. Então, nossos pais têm essa responsabilidade de nos legar o corpo, mas nós, como espírito, já existimos muito antes disso. No entanto, né, Kardec também nos lembra muito bem, e é muito importante a gente não esquecer disso, né, que cumpre a nós, pais e mães, né, então, cumprindo, no entanto, a missão de auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, a nossa contribuição como pai e como mãe não é só biológica. Nós não criamos o espírito, nós criamos o corpo. Mas Deus nos dá a missão de amparar aquele espírito que está chegando naquele corpo, né, no sentido de levar ele, né, a galgar os degraus a que ele foi predestinado naquela nova jornada reencarnatória que está começando naquele momento. Então nós como pais, como pai, como mãe, temos esse duplo papel. A herança biológica e a herança do nosso legado, da nossa experiência, né, no sentido de contribuir principalmente para a formação moral daquele serzinho, né, que nos é entregue. E a nossa missão, então, muito mais do que legar o nosso DNA para aquele ser, é legar a nossa vivência para o bem, né? E passar o máximo possível esses valores, né, para o nosso querido ente.
Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações e que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que lhes traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Então, esses ensinamentos, né, da espiritualidade nos fazem lembrar que nós temos que pensar o seguinte: embora nós tenhamos essa questão física, né, biológica, nós temos também a questão das relações pré-existentes dos espíritos que se congregam numa mesma família. E aí nós podemos estender isso não só para os nossos filhos, né, na relação pais e nossos filhos, ou para os nossos pais, do ponto de vista também de filho para pai, mas os irmãos, né, os nossos companheiros, nossos cônjuges, né, companheiros, companheiras, e a parentela, né, que nós tínhamos nos referido anteriormente, nossos cunhados, nossa sogra, nosso sogro, enfim, todo esse entorno, todo esse universo, né, que existe no nosso entorno e que nós chamamos de família, né? Às vezes nem consideramos todos como nossa verdadeira família, depende muito de cada um, mas Jesus nos ensina que a nossa verdadeira família são todos aqueles irmãos que convivem com a gente na nossa jornada e que Jesus fala, né, que faz a vontade de Deus. Então, é isso que é a nossa verdadeira família. Só que nós temos que lembrar que nós temos laços que extrapolam a nossa jornada encarnatória atual. Então, aquele serzinho que chega para nós, né, aquele filhinho que nos é entregue, certamente nós já tivemos convívio com ele em outras oportunidades. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, né, faz com que se reúna numa mesma psicosfera, né, pessoas que precisam estar juntos para se amarem e se auxiliarem mutuamente. E nesse contexto, nós temos diversas situações, né? Nós temos aquelas pessoas que tivemos mazelas em ocasiões anteriores, né? Em jornadas anteriores, que voltamos a nos reunir aqui para tentar nos harmonizar. E nós temos também aqueles nossos entes queridos que já nos ajudam há muitas e muitas encarnações e que se aproximam de nós mais uma vez para nos apoiar, para nos dar força, para nos levar, né, para frente na nossa jornada evolutiva. Então, numa mesma esfera familiar, nós encontramos de tudo um pouco, vamos dizer assim, né? Nós encontramos aqueles irmãos que estão ali para nos ajudar, que já nos ajudaram outras vezes, que estão ali para nos trazer apoio no nosso crescimento moral, espiritual, mas nós temos também aqueles irmãos que cabe a nós fazer também esse mesmo papel. Então, nós temos que ter muita consciência disso quando nós nos deparamos com aqueles conflitos, né, familiares que todos nós vivenciamos, né? Nenhum de nós está livre, né? Nas nossas famílias nós temos aqueles irmãos que às vezes nutrimos alguns conflitos. Então esses esclarecimentos todos, né, nos ajudam a ter um pouco mais de compreensão, um pouco mais de amor, né, de amorosidade por aqueles familiares que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de lidar no nosso dia a dia. Lembrando, né, que o nosso vínculo é muito mais profundo, né, e muito mais significativo do que aquele vínculo que aparece à primeira vista. E muitas vezes Deus coloca aquele irmão próximo de nós, na mesma família, com os mesmos laços sanguíneos, para que possamos ter a oportunidade de superar os obstáculos que enfrentamos em outras jornadas. E, da mesma forma, no sentido contrário, né? Nós também temos dívidas para com irmãos nossos que estão na nossa família, que certamente nós tivemos mazelas com eles, né? Tivemos ações de que certamente nos arrependeríamos hoje se a gente tivesse a consciência disso, mas graças a Deus, né,
Deus nos concede o esquecimento daquilo que aconteceu nas encarnações anteriores, justamente para que a gente possa recomeçar do zero. Então, quando nós encarnamos numa mesma família, nós olvidamos, né, aquelas nossas experiências amargas que nós tivemos em outras oportunidades, para que a gente possa, mais uma vez, conviver e harmonizar e encontrar pontos em comum. Então, com base nesses ensinamentos, né, Kardec nos esclarece, então, dizendo o seguinte: existe, então, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, né, pelos laços espirituais, Kardec nos diz que são duráveis, né? As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma, enquanto que a segunda, a família chamada dos laços corporais, são frágeis, como a matéria, e se extinguem com o tempo, e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Só que as pessoas com quem a gente convive hoje aqui, né, na nossa jornada encarnatória que estamos vivenciando nesse momento, naquilo que nós chamamos de nossa família, nós temos as duas vertentes. Nós temos pessoas que de fato fazem parte daquilo que Kardec chama da nossa família espiritual, quer dizer, aqueles companheiros e companheiras que já vêm compartilhando conosco várias jornadas reencarnatórias e que já nos trazem laços de amorosidade muito profundos. E temos também aqueles irmãos que estão passando pela nossa jornada evolutiva por uma primeira ou uma segunda vez, em que ainda não se aprofundaram os laços de família nesse nível da família espiritual, que ainda são, digamos assim, aquela família corporal, mas que podem certamente virem a se tornar membros daquela grande família, que são aquelas pessoas com quem nós detemos laços afetivos mais profundos pelas sucessivas jornadas reencarnatórias que nós encontramos. Mas é importante a gente ter consciência, né, ter noção dessa dualidade, né, desses dois tipos de família que a doutrina espírita nos esclarece. Então foi esse ensinamento, né, que na verdade Jesus quis tornar compreensível com aquela fala dele, com aquela maneira forte, né, que ele se refere à família, à mãe dele, os irmãos dele, né, foi esse o ensinamento que ele tentou. Então, quando ele diz que aqui estão minha mãe e meus irmãos, essa é a minha família, pelos laços do Espírito, se referindo àqueles irmãos que estavam junto dele, aos seus discípulos, né? Quer dizer, ele estava colocando os seus discípulos, aqueles que tinham uma afinidade espiritual, né, num plano mais elevado. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é o meu irmão e a minha irmã. Nós temos, além do Evangelho, nós temos alguns ensinamentos bastante interessantes trazidos pelo Espírito Joana de Ângeles, no texto intitulado Vida em Família, no livro SOS Família, né, de Divaldo Pereira Franco. Eu gostaria de trazer aqui alguns ensinamentos dessa nobre mentora espiritual de Divaldo. Joana de Ângeles diz o seguinte: os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. Então, tudo a ver com aquilo que Kardec também já havia nos ensinado anteriormente, né? E ela diz assim: as heranças e as parecenças físicas são decorrência dos gametas. Gametas, né, o DNA, né, a herança genética. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, né? Então, a verdadeira personalidade dos nossos filhos, né, provém do espírito e não da nossa herança genética. E nós dizemos, puxou o pai, puxou a mãe, no aspecto de personalidade. Claro, é bacana, né, nos orgulha ter um filho, uma filha
que nos traz alegria, né? A gente gosta de dizer, olha, puxou o pai, puxou a mãe. Certo, né? De uma certa forma, podemos se referir dessa maneira, no sentido ali que Kardec nos ensina da harmonia que existe na parentela espiritual, quer dizer, são espíritos que se afinizam e que têm valores e sentimentos semelhantes, né? Então é claro que Joana de Ângeles nos esclarece aqui que a personalidade, a inteligência vem do espírito, mas como o nosso filho provavelmente faz parte da nossa família, daquela família mais ampla, a família espiritual, já é um ser que afiniza conosco, né? Então já tem semelhanças de valores, né? de personalidade, e por isso a gente acaba confundindo, digamos assim, entre aspas, né? Que aquela personalidade, aqueles valores que o nosso filho traz, vem da nossa herança genética. Na realidade, não é da nossa herança genética, ele traz da sua própria formação como espírito. Mas como é um espírito afinizado já conosco, pelo fato dele estar entrando ali na família, possivelmente afinizado conosco, ele acaba tendo semelhanças também de personalidade, né? Mas Joana de Ângeles esclarece dessa forma. Então, o caráter e a inteligência procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com progenitores. E aí a gente lembra também todos nós conhecemos vários casos em que os filhos diferem bastante dos pais, do ponto de vista de personalidade, né? Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Então, nem tudo são flores, né? Muitas vezes recebemos, sob a nossa responsabilidade, espíritos, né, que não são exatamente aqueles espíritos que se afinizam conosco na nossa família espiritual, mas que Deus nos coloca junto de nós, justamente para que possamos superar essas mazelas. E ela continua dizendo o seguinte: cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para reajuste de contas. Então nós encontramos situações difíceis, né? Todos nós sabemos disso, no qual não poucas vezes se complicam as situações por indisposições dos consortes. Eles, pai ou mãe, né? E filho e filha, que passam a vida e, infelizmente, não chegam a uma harmonização, né? Porque trazem já de outras esferas as suas mazelas. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no processo doméstico, genitores que destacam os filhos em detrimento de outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A vida incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação, que objetiva a família universal. Abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato e calceta. Compreende com ternura o genitor atormentado, que não te corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não o retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim, no entanto, prossegue tu, fiel, no posto e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual.
O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Joana de Ângeles aqui está se referindo àquelas situações, né, bastante difíceis, né, para todos nós, em que nos deparamos com um filho que tem, às vezes, dificuldades, né, no seu corpo físico. E ela esclarece que isso também é uma missão que nos cabe, né, e uma missão que cabe àquele nosso querido que nos foi entregue. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes. Ama-o mais completamente, ama-o mais e completa-lhe as limitações, com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno para todos nós, né? Para ele, para os pais, para toda a família. Faze por ele hoje o que descuidastes antes. A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade e irretoquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Fora da caridade, não há salvação. São palavras fortes, né, de Joana de Ângeles, que nos fazem refletir muito. Todos nós vivenciamos certamente situações que ela se referencia no texto, né, e nos fazem meditar muito sobre o nosso papel e a nossa missão na nossa família. E para encerrar aqui rapidamente, queria trazer também uma mensagem de Emmanuel, né, do livro Nós, em que ele fala também sobre família e nos traz também alguns ensinamentos preciosos. Emmanuel diz o seguinte: a família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente, porém, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, aureolados como vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, a fim de restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho da nossa alma. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, de cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se fores pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça da sua casa. Os filhos são comparáveis aos tratos da terra espiritual que devolverás invariavelmente a espiritualidade na pauta da sementeira que lhes ofertes. Se fores filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhe os corações. Quando te parecem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão, para que se te aperfeiçoe na individualidade, a região agora menos burilada e menos atendida. O companheiro mais idoso, em toda parte, é o espelho do teu próprio futuro. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a experiência em família não se desapareça no tempo, sem proveito para o grande caminho. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício dos irmãos na tarefa do lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho, o silêncio e a generosidade, e conquistarás o respeito, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar na vizinhança
a inspiração e a diretriz ao culto do Evangelho. Então a caridade começa na família, né, gente? É isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. Não percas o tesouro das horas e reclamações improfícuas ou destrutivas. Procura atender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem a solução dos problemas do cotidiano. O lar é o porto de onde a alma se retira para além do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência cristã, dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. Procura o Evangelho com todos ou sozinho e recorda que todo dia é dia de recomeçar. E aí eu encerro lembrando, né, da recomendação que o Espiritismo nos traz da prática do Evangelho no lar e família. Esse é o nosso grande remédio, né, a nossa grande... Então, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de fazer essa experiência em casa, eu relembro aqui, né, a recomendação que os nossos mentores espirituais sempre nos fazem, né, todos eles nos trazem, que é a prática do estudo do Evangelho no lar. Aquele momento em que marcamos um horário na semana para pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo a Bíblia, né, porque às vezes na mesma família tem pessoas com outras vertentes religiosas, então temos que respeitar isso, mas podemos pegar o próprio Evangelho de Jesus, abrir aleatoriamente, fazer uma prece primeiro, né? Deixar um copinho d'água, uma jarrinha de água ao lado, fazer uma prece, abrir uma página do Evangelho, fazer uma pequena leitura, 5, 10 minutos, e conversar com os nossos queridos, entes queridos, né? Com os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossas filhas, nossos cunhados, enfim, todas aquelas pessoas que compartilham conosco essa jornada evolutiva. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, agradeço a Deus, a Jesus, desejo que todos tenham uma boa noite e fiquem em paz, que o Mestre acompanhe a todos nós. Muito obrigado.